Olá, eu sou a Sara e hoje venho-vos falar de quem é Jesus para mim. Jesus para mim é aquela voz que sussurrou no meu ouvido, que me fez ver que há um mundo espiritual onde Jesus está vivo, onde Deus existe. Jesus foi a salvação da minha alma. Digo isto porque não havia sentido para viver, havia uma existência vazia. E conhecer Deus foi conhecer os meus podres, foi saber que eu mentia, que eu omitia, que eu cobiçava, que eu não vivia da forma que Deus idealizou para nós e da forma que Deus nos ensina através das Sagradas Escrituras a viver. E então saber que existe um Deus foi renovar toda a minha vida e foi pensar que cada vez que eu pecava, porque é um aprendizado, é o dia a dia de correção, e era pensar, bom, Deus vai me ralhar outra vez. E Deus é amor. E Ele fala-nos através do Espírito. E então, sempre que eu estava com medo, vinha Jesus e em Espírito. E quando eu falo em Espírito, é na minha mente. Ele dava-me músicas que eu não conhecia. Eu só tinha tipo a melodia na cabeça, que fosse de uns desenhos animados que o Kenzo tivesse visto, que fosse... Uma das vezes foi um desenho animado que o Kenzo esteve a ver, o meu filho, e era em inglês. Eu em inglês não... é um mínimo dos mínimos, e eu só tinha a melodia na cabeça e eu disse, Senhor, se isto é teu, porque eu não sei o que é que isto vai... que letra é que está por trás daqui, eu estou a trabalhar, eu não tenho como manter isto na minha mente. Se for teu, quando eu chegar a casa, quando eu tiver a oportunidade, volta a lembrar-me. Porque eu sabia que eu ia esquecer, tendo de fazer coisas no mundo, trabalho, seja o que for, nós acabamos por esquecer. E Deus é compassivo, é gracioso. E Ele só quer que nós continuemos a procurar o que é que Ele nos quer dizer, o que é que Ele está a tentar transmitir-nos. E sim, quando nós temos a oportunidade, Ele volta a pôr a melodia na nossa cabeça, a meio à tristeza, em meio à desilusão de ter errado mais uma vez, porque eu aprendo que nas nossas falhas, Deus mete-nos sempre mais uma oportunidade para conseguirmos fazer corretamente. Não é que Ele nos tente, está-me sempre a acontecer a mesma coisa. São oportunidades para conseguirmos fazer bem. Não são formas de mostrar que nós estamos sempre a errar, é o contrário. Deus quer dar-nos a oportunidade, toma lá mais uma oportunidade para tu poderes fazer corretamente. E há coisas que nós corrigimos na nossa vida, tiramos os grandes pecados, e eles são fáceis de deixar, como dizer palavrões, como cantar músicas do mundo, que sabendo que o mundo são dois lados, se a música não glorifica a Deus, não fala para bem de Deus, então é porque é uma adoração criada para adorar o inimigo. E então, eu chegando a casa, fui tentar me lembrar de onde é que vinha aquela melodia, fui, não sabendo inglês, lá fui, aquilo não tinha, não sei se não tinha legenda ou se eu simplesmente nem me lembrei, sei que eu tentei e
através do que eu estava a ouvir, e era a meio de um filme de animação, e eu fui e encontrei, e depois a procura. Senhor, eu estou à tua procura. Senhor, eu estou a tentar perceber o que é que me queres dizer. Senhor, Senhor, Senhor. E em meio à tristeza de ter falhado, chegamos à conclusão que a melodia, eu cheguei à conclusão e vi, e Deus mostrou-me que a melodia era o Salmo 23 em inglês, e era: Ele conforta-me, Ele conforta-me, Ele conforta-me. E aquilo soube tão bem, porque eu tinha errado e já não era a primeira vez, e há coisas que nós temos de bater bastante com a cabeça até que conseguirmos aprender, mesmo que a gente saiba na Bíblia o que é que se deve fazer. Na realidade não é bem assim. E mesmo assim Jesus vem, porque Jesus é o pastor. O Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor, Ele não nos falta. Ele nos faz repousar em pastos verdes e nos leva a águas tranquilas. O Senhor renova as nossas forças a cada dia e nos guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não teremos medo de nada, porque Tu, Senhor, estás connosco. Com a Tua vara e o Teu cajado, nos proteges, nos diriges, nos consolas e nos confortas. E era isso. Jesus vem. E é isso que Jesus é para mim. Quando eu penso que falhei novamente, Ele lá está, longânimo, ou longâmino, e à espera, a dar-nos nova oportunidade, a dizer-nos: eu estou aqui, tenta novamente. Isso é Jesus para mim, é o Ele falar para mim em espírito e eu saber que vem dele. E eu, quando despertei, eu só tinha uma música na cabeça, ou uma ou duas, e eu disse: Senhor, eu não me lembro de nada, de cântico nenhum, a minha cabeça era vazia. Se for do Teu agrado, Deus, lembra-me de cânticos que eram cantados na capela, quando eu ia às cerimónias da missa. E Deus é amor, e Ele vai ao fundo do poço buscar as memórias que estão lá perdidas e dizer: toma mais uma. E nós pedimos em mente, e Deus responde-nos em mente. É isso que é falar com Deus espiritualmente, é nós fazermos um pedido e Deus atende-nos, e é ir fortalecendo essa forma de o ouvir. E é isso que é para mim Jesus, é saber que Ele morreu, perdoou os nossos pecados, para que novamente nós pudéssemos ter Deus nesta proximidade que nós tínhamos desperdiçado, que nós tínhamos abandonado. E Jesus é o nosso Salvador. Cristo quer dizer Salvador, Messias quer dizer Salvador, Messias é em hebraico e Cristo é em grego. Então Jesus é o nosso Cristo, é o nosso Salvador, e por isso Ele dizia que no final dos tempos haveria muitos que iriam dizer: eu sou Cristo, muitos Cristos. Sou eu. Ele não estava a dizer muito Jesus. Ele estava a dizer: irão muitos dizer: a salvação vem por mim, sou eu que te vou dar a salvação, sou eu que te vou oferecer a salvação. Não é? Da pandemia nós vimos isso tudo. E continuamos a ver. Há muitas formas de salvação, mas a nossa salvação é para a nossa mente e para a nossa alma, para vermos o reino de Deus agir. Falem com Deus, em mente, sem ninguém ouvir.
e em silêncio o teu Pai que te ouve te recompensará. Fecha a porta do teu quarto e em silêncio ora ao teu Pai que está no céu. E em silêncio e em segredo Ele te escutará e te ouvirá e te responderá. E foi essa a minha forma de aprender, e sempre que havia uma mensagem eu ia à procura do que é que queria dizer. Ele chegou-me a pôr uma música que era do Rei Leão e depois eu fui pesquisar o que é que o Rei Leão tem a ver com a Bíblia, e tem sim mensagens subliminares, e a música era: esta noite o amor chegou e veio para ficar. E houve algum tempo que, quando eu tinha essa música em mente, era sinal que eu ia sonhar e que viria de Deus. E então eu queria sempre saber e quero sempre tentar perceber o que é que os sonhos querem dizer. Deus não fala diretamente o que é que Ele quer de nós. Ele dá-nos pistas, Ele dá-nos enigmas, Ele dá-nos parábolas, Ele dá-nos imagens que nada têm a ver, e o nosso coração vai interpretar, ou da forma bíblica ou da forma humana. Em todo o caso, nós temos de ir sempre à palavra e ir procurar qual é o sentido, para não se assustarmos por vezes com aquilo que vimos e que Deus nos falou. Eu vi o sol a nascer do sítio onde ele se põe, e eu não percebi, estive muitos anos sem perceber, 2, não é? E agora eu sinto que quer dizer que quando o sol se estava a pôr, quando estávamos a entrar na escuridão, Deus mostrou que Ele era o nosso sol, e se nós o seguirmos, Ele será a nossa luz em meio às trevas. E eu não percebi porque é que eu estava a ver. Eu pensei que, como se fala do fim do mundo, que seria os astros serão abalados, os céus serão abalados. E o que Deus fala é espiritual e está explicado na Bíblia. Então Ele é a nossa luz em meio às trevas. E se eu continuasse a procurá-lo, mesmo que fosse noite, Ele estava ali, Ele é luz para mim. Tentemos falar com Deus. Ousemos de lhe pedir ajuda para se lembrarmos dele, para perceber o que ele tem a dizer para nós. E só foi permitido porque Jesus veio e rasgou o véu que separava a nossa existência da espiritualidade com Deus. Sem objetos, sem bibelôs, sem velas, sem vazios. Nós e Deus, a nossa mente e Deus, onde quer que seja. Ensinemos as crianças de manhã, à noite, a caminho do trabalho, o que seja, e oremos a Deus em todo momento. Que nada do que se passe no mundo possa separar-nos de estarmos com Deus. Vejo muitas notícias, vejo ainda muito medo, muita instabilidade, e quando eu estou com Deus eu não sinto isso. Ele dá-nos sim, pede-nos sim para orar, pede-nos sim para interceder, para trabalharmos para Ele, para falarmos da palavra dele, porque haveria fome na terra e era fome da palavra e não fome de comida. E Ele quer que o Evangelho, que é a salvação, a ressurreição de Jesus Cristo, que Ele tem poder de perdoar os pecados. E quando nós ficamos tristes porque falhamos, Ele vem e consola-nos. E porquê que ficamos tristes? Porque há o arrependimento. E quando há o arrependimento, Ele vem. Então, tenham fé. Deus existe. Jesus está vivo. E Ele responde. E se nós dizemos, Senhor, vou fazer isto para Ti, Ele para o mundo para nós trabalharmos para Ele. Só temos de ter fé. Sintam-se abençoados em nome de Jesus. Amém.